a nossa aula de história, né, nessa data de hoje, 6 de agosto. Nós vamos falar de um assunto muito importante em nosso dia a dia, sobre o café. E tem como objetivo conhecer a importância do café na sociedade e como foi a exploração no território brasileiro e os demais territórios. Certo? Gente, eu vou começar com algumas perguntas, né, para a gente fazer esse comentário sobre essa explicação. Quem aceita uma xícara de café? Né, lembra essa frase é bem conhecida por alguém que a gente gosta de assistir. Né? Gente, então é o seguinte, quem nunca tomou café pela manhã, pela tarde ou à noite, quem nunca tomou um café? Então, o café, gente, ele está no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Seja numa recepção de um amigo chega na sua casa, aceite aqui tomar um café e assim por diante. Então é importante você saber que o café, como foi que ele surgiu no nosso país. Ele chegou até a nossa mesa, né? Vamos dizer assim. Gente, é importante saber, começando aqui com uma perguntinha, quem sabe de onde veio? Nós tomamos café todos os dias, mas nunca passou pela nossa cabeça de saber de onde veio esse recurso, né? esse produto. Então, gente, é importante você saber que o café ele chegou até a nossa mesa por muito e muito tempo, desde do Império, né, vamos dizer assim, até os dias de hoje. Ele está presente em todos os momentos. Então, gente, quem sabe de onde veio, gente? Ele foi originado lá na Etiópia, no Sudão, na Ásia, todo aquele território da África, né? Então ele chegou no nosso país por volta no início do século XVIII, aliás, no século XIX, né? Ele chegou no início do século XIX, ou melhor dizendo, no século XVIII, né? Por volta, vamos dizer, 1715 e assim por diante. Então nós sabemos 1715 foi quando ele chegou, no início ou antes, né? Nós chamamos o século XVIII. Então esse século foi quando ele começou a chegar aqui no nosso país, nesse período aqui, ó. Viu? Já pegando aqui como ele chegou. Então, o que ele representa? Como eu falei para você, ele representa nessa época, ele representava a economia do país, né? O café foi um produto que se originou desde esse período ele representava a riqueza, era aonde sustentava a economia do nosso país. Como chegou no Brasil? Ele chegou por essas pessoas que fazem esse plantio no Sudão, na África e assim na Arábia. Aí difundiu o café por todo esse país. Então ele chegou no Brasil por esse período aqui e ele chegou com um objetivo. Ele foi mais valioso do que o próprio o ouro e assim por ele superou essa economia. Então foi conhecido como nesse período as pessoas, os grandes produtores do café, eles eram conhecidos como os barões do café, as pessoas ricas na época que produziam o café. Então ele sustentou aí a economia por muito tempo, a questão da bancária, desde o tempo da República. E quando iniciou o seu plantio, gente? Nas grandes fazendas, isso aí foi uma coisa que favoreceu a capital do nosso país. Inclusive, São Paulo e Rio de Janeiro foram as capitais que mais favoreceu o plantio do café. Então, nas grandes fazendas, os grandes fazendeiros, os grandes produtores do café, eles faziam esse plantio para que sustentasse uma estabilizada, ou uma sustentabilidade, desculpe, na economia do país. Então, nesse período, gente, até os dias de hoje, o café tem a sua importância no nosso meio. Tanto que ele está presente em todo esse material. Então, sabemos que quando essas pessoas chegaram aqui, claro que aqui já existiam as pessoas que serão os índios. Que entra aquela questão que os grandes produtores chamavam
os escravos da África que vinham para ser escravizados e explorados no plantio do café. E aí surgiu aquela história que os grandes, os negros não queriam ser escravizados, eles fazem aquelas fugas, fugiam e formou aquele império dos indígenas, do grande quilombo, que nós já vimos isso aqui nesse processo. Então hoje nós vamos ver mesmo a importância do café quando chegou até a nossa mesa. Então, no momento, esse é o nosso assunto que nós vamos estar trabalhando hoje sobre o café. E vocês têm na apostila de vocês o texto, quero que você faça a leitura, certo? Desse texto. E vocês vão aqui, na hora da atividade, vocês vão escrever isso aqui, ó. O que você aprendeu hoje? Do que o assunto falou hoje? Aí você vai escrever aqui em forma de um textozinho básico aqui, sobre o que você aprendeu hoje, qual foi o assunto. Desde o início aqui, você vai ler aqui. Claro que eu quero que vocês leiam, viu? Vocês leiam esse texto para vocês entenderem a responder a questãozinha aqui, ó. O que você aprendeu hoje? Certo? Vocês vão fazer de forma bem criativa com as palavras de vocês, certo? Então, desde já, boa tarde, boa sorte a cada um de vocês.